Agora você vai descobrir como ser interessante nas vendas. Deixa eu te descrever uma cena e você me fala se já viveu ela, tá? Você está lá apresentando o seu produto ou seu serviço todo animado, falando dos benefícios e quando pensa que não, o cliente pega no celular ali na sua frente, sem nem disfarçar. Você continua falando, fingindo que não viu, morrendo um pouquinho por dentro, né? Se você já passou por isso, fica tranquilo que esse vídeo é praticamente uma intervenção. Porque olha, eu vou te falar uma verdade que dói. O cliente que não te ouve raramente é mal educado. Na maioria das vezes, ele só está entediado. E cliente entediado, o cérebro dele desliga do mesmo jeito que você desliga daquele parente que está contando a mesma história toda hora no almoço de domingo, entendeu? Hoje eu vou te ensinar a ser interessante nas vendas. E quando eu falo interessante, eu quero dizer o tipo de profissional que abre a boca e o cliente para o que está fazendo para ouvir. Então pega já seu papel e caneta que hoje a gente vai mexer no jeito que você fala. Primeiro, você precisa entender uma coisa sobre o cérebro humano. O cérebro do seu cliente recebe milhões de informações por segundos. Milhões. Som, imagem, cheiro, etiqueta da camisa que tá coçando, tá tudo acontecendo e chegando no mesmo tempo, entendeu? E ele só consegue prestar atenção conscientemente numa fatia minúscula de tudo isso. Então existe uma estrutura lá dentro, os cientistas chamam de filtro reticular, que funciona como um segurança na porta de uma festa. Ele barra quase tudo e só deixa entrar ali o que interessa. E eu vou te contar, viu? Esse segurança, ele é chato pra caramba. Ele é mais criterioso que segurança de camarote. Ele só abre a porta para 3 tipos de informação. Anota aí. O que é relevante para a pessoa, o que é novo e o que mexe com a emoção. Eu vou te dar um exemplo para você ver esse filtro funcionando na sua própria cabeça e ficar mais fácil de entender. Sabe quando você decide comprar um carro, digamos que um Corolla prata, tá? De repente, a cidade inteira tá cheia de Corolla prata. Você só começa a ver Corolla prata o tempo todo, da padaria, semáforo, na porta da sua casa. Os carros, na verdade, eles sempre estiveram ali. O que mudou foi o seu filtro, que agora você entende aquilo como relevante e deixa isso passar, entendeu? Agora pensa aqui comigo. Quando você chega no cliente falando assim, o nosso produto tem qualidade, tem tradição de mercado, é o melhor, tem um tal custo-benefício. Meu filho, isso é tudo que o segurança já ouve 10 mil vezes por dia. Isso daí é papo previsível, genérico, é igual ao seu concorrente. O cérebro do cliente já carimba isso daí como se fosse um ruído e ele desliga, entendeu? O corpo dele às vezes até tá ali presente na sua frente, balançando a cabeça educadamente, mas a mente dele já foi embora pensar no que ele vai comer no almoço. Tá vendo? Pode ser que o problema esteja bem menos no seu produto e bem mais na forma como você fala sobre o produto. Inclusive, me conta aqui nos comentários se você já passou por alguma situação que o cliente parecia que não estava te ouvindo e que cada palavra que você estava dizendo parecia que estava sendo solta ao vento. Eu gosto de ler esses comentários de vocês, tá? Algumas histórias que vocês contam aqui rendem para mim até ideias para os meus próximos vídeos. Então capricha. E já que você vai descer lá nos comentários, faz um desvio muito rápido no caminho e clica no botão de se inscrever, ativa o sininho, o botão é vermelho, bonito e apertar ele não vai doer nada. Brincadeiras à parte, aqui nesse canal você tem vídeo de vendas gratuito toda semana, do nível de coisa que muita gente está cobrando caro por aí. Então quem se inscreve já transforma esse canal aqui numa academia de vendas. Você aparece toda semana, treina e o seu resultado vem. Quem não se inscreve fica dependendo do algoritmo lembrar e ir lá chamar, tá? Então se inscreve e volta que agora vem o método. Anota o nome, método frequência. O que você vai fazer aí agora? Imagina um rádio antigo, daqueles com os botãozinhos de girar assim, sabe? O cérebro do seu cliente é um rádio que fica sintonizado 24 horas por dia numa única estação. A estação dele, os problemas dele, as contas dele, os sonhos dele, o filho dele, o chefe dele. E quando um profissional despreparado começa a falar do produto, ele está transmitindo em outra estação. Então você pode aumentar o volume quando você quiser, você pode gritar, você pode gesticular, chega para o cliente como se fosse um chiado do outro lado, sabe? Então quem quer ser ouvido, para de aumentar o volume e aprende a girar o botão. Você entra na frequência certinha do seu cliente. E isso você consegue fazer com 3 ajustes. Anota os 3 aí. O ajuste número 1, sintonia.
Esse primeiro ajuste, ele derruba o hábito mais comum do profissional mediano, que é sempre abrir a conversa falando de si mesmo e do produto. A pior coisa que existe nessa vida é você falar: fulano, deixa eu te apresentar a empresa, deixa eu te mostrar meu catálogo. O fulano de tal, ele nem processou quem você é e você já está despejando aquele tanto de informação. Então, a sintonia, ela manda você abrir a conversa dentro do mundo do cliente, não do seu. Lembra do segurança? Relevância abre a porta. Então, a sua primeira fala precisa ser a respeito dele, da vida dele. Por exemplo, ô fulano, antes de eu te mostrar qualquer coisa, me conta, como que isso funciona na sua rotina hoje? O que mais te incomoda nesse processo? Eu tô fazendo pergunta de interesse pelo outro. E, inclusive, quando alguém te perguntar, tá, o que você faz, você vai aposentar a resposta de crachá. Compara comigo a versão crachá. A versão crachá seria o quê? Eu vendo software de gestão. Agora, qual que é a versão sintonia? Eu ajudo o dono de loja a descobrir por onde o dinheiro dele está vazando sem ele perceber. Olha, qual das duas faz a pessoa levantar a sobrancelha e perguntar assim, como que é? Pois é, a primeira informa e a segunda sintoniza. Vamos para o nosso ajuste número 2, que se chama sinal vivo. Esse segundo ajuste, e esse daqui é bem aquele que separa o profissional comum do profissional que hipnotiza o cliente, tá? Para de transmitir dados e números e começa a transmitir imagem. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você vende colchão. Vamos imaginar como que seria a versão bula de remédio do colchão. Esse modelo tem 7 zonas de conforto, densidade D45, tá vendo? Agora, como que seria a versão sinal vivo? Fulano, sabe aquele dia que você acorda que parece que você dormiu abraçado com uma pedra? Travado, de mau humor, brigando com o despertador? Pois é, esse colchão existe para esse dia nunca mais acontecer na sua casa. Tá vendo? O cliente sentiu a dor nas costas só de ouvir você falar. E isso funciona para qualquer produto, para qualquer serviço. Pega o seu principal benefício e pergunta qual cena da vida do cliente ele resolve. E descreve a cena. E aí o cérebro do seu cliente vai fazer o resto do trabalho por você, tá bom? Ó, antes do terceiro ajuste, deixa eu abrir um parênteses, 1 minuto aqui, porque tem gente que vai assistir isso e sempre pensa, né? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nada disso. Eu sei. E olha, eu vou te falar, esse vídeo inteiro equivale a 1/10 de tudo que está dentro do Neurovendas. A minha metodologia completa tem 170 aulas do zero ao avançado, abordagem de clientes, funil, quebra de objeção, fechamento, 8 perfis de clientes, persuasão, mentalidade, como se diz os alunos, uma faculdade das vendas, com mentoria de aceleração de resultado comigo todos os meses ao vivo. Só que o Neurovendas está fechado no momento, nem adianta procurar botão de comprar aqui que não tem. O que existe hoje é a lista de espera, que é um grupo VIP silenciado. O link eu vou deixar para você na descrição. E lá as notificações ficam desativadas. Ninguém vai lotar o seu WhatsApp, não, pode ficar despreocupado. E quem tá lá dentro recebe primeiro a data que eu vou abrir as inscrições, as melhores condições e os bônus que quem chega depois não vai ter acesso. Se é isso que você quer, então já desce na descrição, entra nessa lista e volta aqui, porque o terceiro ajuste é o mais poderoso dos 3. Vamos lá? Ajuste número 3 se chama ECO. Esse terceiro ajuste, presta muita atenção porque ele é contraintuitivo. A forma mais rápida de se tornar interessante é você se tornar interessado. O profissional que quer ser ouvido, ele precisa, antes de tudo, ouvir o outro de verdade, não é? Só que o eco, ele vai além de você ficar ali ouvindo o cliente balançando a cabeça. Ele funciona mais ou menos assim. Enquanto o cliente fala, você vai capturar as palavras exatas que ele usa. A palavra dele, do jeito dele, e você vai devolver essas palavras na sua apresentação. Então, por exemplo, o cliente falou com você assim, eu preciso de segurança, tá? Você apresenta usando a palavra segurança. Você não vai usar outra palavra aqui. Você vai esquecer a palavra, por exemplo, confiabilidade, garantia, esses sinônimos bonitos que você aprendeu, você vai esquecer. O cliente falou, por exemplo, esse processo aqui é uma dor de cabeça, tá? O que você vai fazer? Você vai sempre usar fulano, então nós vamos resolver essa dor de cabeça, tá? Você sempre vai usar a palavra exata, tá? Quando a pessoa, como que acontece? Vou te explicar para ficar mais fácil. Quando a pessoa ouve as próprias palavras dela voltando, o cérebro dela interpreta assim de uma forma muito poderosa, da seguinte maneira:
essa pessoa me entendeu. E a gente dá muito mais atenção para quem nos entende. Esse eco, ele transforma a sua fala como se fosse num espelho. E ninguém nesse mundo acha um espelho desinteressante. Então, recapitulando para você, método frequência, que aí você vai colocar a sintonia, você abre a conversa no mundo do cliente. Sinal vivo, você troca os dados e números por imagem e história. Eco, você devolve as palavras exatas dele, do vocabulário dele, tá? Esses 3 ajustes no botão e o seu chiado já vai virar uma música, meu amigo. Agora vamos para um dever de casa? Porque vídeo sem aplicação é só entretenimento e Netflix já existe para isso, tá? Pega então o seu papel e escreve 3 coisas que eu vou te falar agora. Primeiro, a sua nova resposta para a pergunta quando alguém te perguntar assim, o que você faz? Anota aí. No formato de sintonia, tá? Que você vai responder, igual eu te ensinei. Falando do problema, do que você resolve. Segunda, uma cena da vida do cliente que o seu produto resolve, descrita com detalhes para você usar como um sinal vivo. E aqui vale você lembrar as frases que os seus melhores clientes já falaram para você, tá? E terceiro, as 5 palavras que os seus clientes mais repetem quando eles descrevem o problema deles. Essas 5 palavras, gente, são ouro puro, porque esse é o vocabulário do seu eco, é o vocabulário dos seus clientes. Você tem que usar esse vocabulário, entendeu? E para terminar, eu quero trazer para você aqui uma sabedoria que tem uns 3.000 anos, mas ela continua muito mais atual que muito ensinamento por aí. Salomão, um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra, ele escreveu em Provérbios 18:21: a morte e a vida estão no poder da língua. Agora para e pensa na profundidade disso dentro da sua profissão. A sua língua, ela mata a venda. E a sua língua, ela também fecha a mesma venda. A mesma boca que faz o cliente pegar o celular é a boca que pode fazer ele largar tudo o que está fazendo e prestar atenção e te ouvir. A diferença, meu amigo, a diferença nunca teve no produto, não teve no preço, não teve no mercado difícil. A diferença está na frequência em que você transmite. Você passou 15 minutos aqui comigo aprendendo a girar esse botão. Você aprendeu a sintonia, o sinal vivo, o eco. A partir de hoje, cada conversa sua com seu cliente é uma escolha entre você ser um ruído ou você ser uma música. Aplica o método frequência essa semana, volta aqui nos comentários, me conta os seus resultados, porque o que me deixa feliz de verdade é ver você crescendo cada vez mais. Um beijo e boas vendas!